Agora, aqui na Guararema Vale Litoral, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para refletir, meditar o Evangelho do dia e queremos convidar você para participar conosco deste momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. E hoje o Evangelho que nós vamos meditar, refletir é de Mateus 18, de 1 a 5, depois os versículos 10 e depois de 12 a 14, que traz para nós a seguinte mensagem. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? Jesus chamou uma criança e colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino de Deus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como essa, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 na montanha para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontra, ficará muito feliz com ela, do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deixa que se perca nenhum destes pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, aqui no Evangelho, Jesus ele quer nos dar 2 ensinamentos para nós. Primeiro ensinamento que Jesus ele quer nos ensinar aqui é que se nós queremos fazer parte do reino de Deus, é preciso que nós sejamos humildes, não sejamos pessoas arrogantes, avarentas, vaidosas, porque senão a gente não cabe nesse reino que é o reino de Deus. E Jesus ele chama a atenção dizendo, quando lhe perguntaram sobre a questão de quem é o maior. Nós temos muito esse fascínio por autoridade, por poder, por grandeza, enquanto que Jesus ele age de forma contrária. A grandeza de Jesus começa pela pequenez. A importância de Jesus começa pela insignificância. O status por Jesus começa pelo anonimato, pelo desconhecimento, e isso que é importante a gente ter presente. Nós gostamos muito de grandeza, de reconhecimento, e tudo isso se nós não cuidarmos, vai nos tornando pessoas vaidosas, orgulhosas, arrogantes, e a gente quer com isso, se não cuidamos, a gente acha que somos melhores do que os outros. E esse é o grande risco, porque quando nós nos abrimos para essas coisas, nós vamos ser pessoas que vamos classificar entre os melhores e os piores. Quem é importante, quem não é importante, mas não por fato das pessoas serem bondosas, elas serem boas de coração, não, pelo fato de terem poder, terem influências, essas coisas assim. E Jesus nos chama a atenção dizendo que isso não pode acontecer na vida de um cristão. E quando perguntam para Jesus sobre essa questão da grandeza, da importância, o que ele diz? Chama uma criança e diz, olha, quem quiser ser grande, seja como essa criança. Quem quiser ser importante, seja como essa criança. Seja humilde, seja simples, seja uma pessoa desapegada, porque as crianças, elas não estão preocupadas com poder, elas não estão preocupadas com mandar, não estão preocupadas com status, com reconhecimentos, não, as crianças não se preocupam com isso. E então Jesus disse que nós precisamos aprender com as crianças, não ser infantil, mas aprender a sermos humildes, a sermos desapegados. E aí Jesus ele vai dar esse exemplo então para nós, e no final ele vai nos chamar a atenção, um outro ensinamento, chamando a atenção de que
Deus não deixa que nenhum daqueles que lhe pertence se percam, né? Então ele faz quanto à parábola da ovelha perdida, né? Que o pastor lá que perdeu uma ovelha, ele é capaz de deixar as 99 no monte lá, seguras, e ele vai sair à procura daquela que se perdeu. E quando ele encontra, uma grande alegria. Então Deus também, ele não quer que ninguém se perca. Mas se tem alguém que se perde pelo caminho, o que Deus vai falar? Vai dizer, não, o problema é dele, quem mandou se tomar essa decisão, fazer essa escolha. Não, Deus não se contenta com as escolhas erradas nossas. Deus não fica satisfeito com as decisões ou os caminhos errados que eu e você podemos tomar na nossa vida. A todo instante, Ele está vindo, como vimos na palavra, nosso encontro, nossa procura, para tentar nos resgatar. E quando Ele consegue nos alcançar, nos encontrar, então Ele vai nos levar a participar novamente desse convívio, daquilo que Ele quer que nós participemos. Então que o Senhor nos ajude a também nós, como cristãos, nunca desistir, principalmente às vezes daqueles que nós rotulamos ou consideramos às vezes como não pessoas boas, como pessoas às vezes não tão boas, que não estão às vezes dentro dos protótipos, dos padrões que nós determinamos, mas que nós, como Deus, não desistamos, não deixemos de acreditar que também essas pessoas podem ser resgatadas, podem ser reconduzidas novamente para a sua missão, para a sua vivência na presença de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gostaria de, antes da bênção, fazer mais um convite para vocês. Ontem convidava para participarmos da formação da Semana da Família. Nesta noite também de hoje, às 20 horas, teremos mais uma formação aqui no nosso auditório para as famílias. Quem vai estar fazendo essa formação será o Padre Alex. O tema é a caridade, o amor que devemos viver na nossa caminhada, na nossa família. Então convidamos todos para participar desse momento também, hoje à noite, aqui no nosso auditório da Igreja Matriz, às 20 horas. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Guararema Vale Litoral. A bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.